Então, pessoal, vamos lá para a última parte. Agora a gente vai falar um pouco sobre os controles de acesso, né? Então, vamos começar falando sobre o controle de acesso lógico. Então, o controle de acesso lógico, por objetivo inicial, né? Ele tem como proteger os recursos computacionais contra perda, dano, modificações e divulgação não autorizada, né? O acesso lógico nada mais é do que um processo que um sujeito deseja acessar um objeto passivo, né? O sujeito ativo é o usuário e o objeto passivo pode ser um arquivo, uma pasta de rede, um determinado sistema, ok? Recursos e informações a serem protegidas, né? Então, os aplicativos, através de autenticação, arquivos de dados, utilitários e sistemas operacionais, arquivos de senha e arquivos de log. Então, quais são os elementos básicos de um controle de acesso lógico? Então, primeiro, apenas usuários autorizados têm acesso aos recursos. Esse é o mundo correto, certo? Então, assim, o básico que um controle de acesso tem que ter é que, alternativa A, né, somente os usuários autorizados têm acesso aos recursos. Ok? Item número 2, né? Os usuários têm acesso apenas aos recursos realmente necessários para a execução das suas tarefas. Item número 3, os acessos a recursos críticos sejam bem monitorados e restritos a poucas pessoas. E número 4, os usuários sejam impedidos de executar transações incompatíveis com a sua função, além de suas responsabilidades. Certo, gente? Então, assim, tem uma questão que quando você atribui usuário e senha, não é meramente atribuir usuário e senha. Você tem que atribuir usuário e senha e um grupo de acesso que contextualize aquele login que você está criando, né? Se a gente estiver falando de autenticação, ok? Então, para dizer, você não vai pegar uma pessoa, por exemplo, que é da recepção e vai colocar o grupo de acesso, por exemplo, do RH. A recepção tem que ter o grupo de acesso à recepção, com a hierarquia de pastas dele, e RH tem que ter o grupo de acesso dele com a hierarquia de pastas dele, certo? Então, processo básico de logon, né? A gente vai início, a gente tem o processo de logon. Aí, dentro do processo de logon, eu tenho a identificação do usuário. Uma vez que eu identifico o usuário, eu tenho que autenticar o meu usuário através da senha, de um token ou da própria biometria. Certo? Agora nós vamos falar do controle de acesso físico. O controle de acesso físico nada mais é do que a segurança física da restrição de acesso. Ok? Então, a segurança física ela pode ser abordada de duas formas. A segurança de acesso, que trata das medidas de proteção contra o acesso físico não autorizado, e a segurança ambiental, que se trata de prevenção por danos por causas naturais, né? Então, aqui eu listei alguns exemplos, né? Que de alguma forma a gente acaba restringindo o acesso físico às salas. Mas o que a gente quer proteger com o controle de acesso físico? A gente quer proteger todos os recursos físicos possíveis, como servidores, estações de trabalho, hardware, além das próprias pessoas. Então, quais são os controles administrativos possíveis, né, que eu posso utilizar? Existem outros, mas a gente sugeriu esses aqui. Controle de horário. Então, existem empresas, por exemplo, que só habilita o uso da estação a partir do determinado horário. A pessoa pode até chegar antes, bate o crachá, mas ela não pode mexer no computador. Dá exatamente o horário de entrada dela, horário de início de expediente. Pronto, a máquina é liberada. Controle por biometria, por crachá, por leitura facial, leitura de íris, tá? Além das câmeras e central de alarme. E também não adianta eu ter o controle, por exemplo, e todo mundo ter cópia do crachá, né? Que nem cadeado. Cadeado de nada serve se várias pessoas têm cópia da chave, né? Então, cadeados que abrem com a mesma chave, reaproveitamento de crachá de colaborador antigo, com nível aí
com esse nível incompatível de permissão, sistemas de câmera sem manutenção, né? Não adianta eu ter lá um dispositivo para armazenamento do vídeo que seja incompatível, né? E sistema de ronda e segurança ineficaz, né? E por último, nós temos aqui em relação à parte de controle, os controles ambientais, certo? Então eu tenho controle contra incêndios, né? Então eu tenho o controle preventivo e o supressivo, né? Tenho que me preocupar com a parte de energia, de descargas elétricas, né? Descargas naturais, onde são flutuações no fornecimento de energia. Tem que ter uma elétrica compatível com o hardware que eu estou cuidando, certo? Em alguns casos, né, mais críticos, eu tenho que me preocupar com a parte de enchente, né, a parte que envolve água, proteger a minha sala, né, de preferência a sala de servidores ficar isoladas, fechadas de forma correta, né, com as devidas restrições e com a elétrica compatível, né? Temperatura, umidade e ventilação. Então, a maioria dos computadores necessita de um ambiente controlado em termos de temperatura. Assim como as pessoas, os computadores também preferem operar dentro de uma faixa de temperatura, que varia de 10 a 32 graus Celsius. Ok? Importante que o conjunto ventilação, ar-condicionado e limpeza, porque não adianta estar ventilado, ter ar-condicionado e ninguém limpa, né? Seja bem coerente, pois qualquer interferência em uma dessas pontas, o sistema pode simplesmente cair, aquecer e até provocar um dano físico, né? Limpeza e conservação é algo que a gente acho que nem precisa cogitar, né, gente? É uma coisa extremamente importante, porque a gente sabe o quanto a poeira ela estraga o equipamento eletrônico, né? E agora, para a gente encerrar o assunto, vamos falar do plano de contingência, certo, gente? A gente precisa criar um plano de contingência, principalmente agora, em épocas de Covid. Acredito que pouquíssimas empresas se preocuparam em ter um plano de contingência para situações emergenciais que nem a gente tem agora, né? Que nem foi sugerido no nosso trabalho que eu propus para os alunos, elaborar um plano de a curto prazo de como eu vou colocar todo mundo em home office em menos de 48 horas, que foi o que aconteceu em muitas empresas, né? Então, por definição, o plano de contingências é parte de um plano maior da organização, que prevê o que fazer em caso de paralisia de serviços ou que haja uma catástrofe. Caiu a rede, explodiu o gerador, danificou no break, o que fazer, certo? Como, para onde correr? Pegou fogo, certo? O que vai fazer? Então, por definição, o plano de contingência nada mais é do que um conjunto de procedimentos que vislumbram a continuidade da operação dos serviços relacionados à informática, falando agora em termos de informática, né? Dependendo do problema, do grau de degradação, caso haja um evento que não possibilite seu funcionamento normal, né? Então, é sempre aquela rotina secundária que eu tenho que ter engatado caso tudo dê errado, né? Tem que ter um servidor na nuvem, tem que ter um backup em fita, tem que ter backup na nuvem, uma cópia na nuvem. Então, como é que eu planejo isso, né? Como ele deve ser planejado? Ele deve ser planejado com o objetivo de manter a integridade dos dados da organização, manter os operacionais, os serviços necessários, né? Serviços temporários ou com algumas restrições, mas que tudo isso aconteça enquanto os serviços normais estejam sendo restaurados. Portanto, quanto mais tempo os sistemas computacionais não estiverem disponíveis, maior serão os impactos no negócio da organização. Por isso que esse plano ele é extremamente importante e ele é extremamente abrangente, né? O RH tem que ter um plano dele, o financeiro tem que ter um plano dele, a TI tem que ter um plano dele, né? Mas que tudo isso faça parte de um plano de contingência maior da organização. Quais são as fases de planejamento, né?
Primeiro, quais são as atividades preliminares? O que eu preciso fazer preliminarmente? Depois, analisar o impacto disso, as alternativas de recuperação. Com tudo isso, então, desenvolver o plano, treinar a galera, testar o plano, avaliar o resultado e ficar nesse laço, nesse loop, atualizando o plano até que ele fique factível, certo? O plano, gente, ele tem que ficar factível. Então, o que são atividades preliminares no contexto do plano de contingências? Então, é uma fase na qual a gente envolve a alta gerência, conscientiza ela e também faz necessária a identificação preliminar dos recursos críticos, análise de custos, definição de prazos e aprovação do projeto inicial. A alta gerência ela é responsável por elaborar o plano de continuidade do negócio como um todo. Falando ainda da análise de impacto, né? Ela é a fase que identifica os impactos sobre a organização da interrupção de cada sistema. Por exemplo, existe uma diferença caso o ERP da empresa pare, caso o ponto eletrônico pare, caso o e-mail pare, o que a gente retoma primeiro? Aí aqui eu utilizei a questão do Covid, né? Por exemplo, vamos pensar na questão do Covid. A gente tem mudança de cultura para home office rápida. O que a gente precisa viabilizar primeiro para o colaborador? Então, agora falando da questão da recuperação, né? Então é a fase que estuda detalhadamente as alternativas para a recuperação do serviço. O que eu preciso recuperar primeiro? Como eu vou fazer com essa recuperação? E a alta gerência deve se basear no relatório que essa fase gera para definir, né, a organização em termos de recuperação e prevenção de acidentes. Aí a gente vai falar do desenvolvimento, né, é a fase em que a gente efetivamente desenvolve, tá, o plano de contingências, onde o plano de contingência ele deve cobrir essencialmente duas fases, a resposta imediata e o processo de restauração. Tá, okay? Um bombeiro, quando precisa apagar um incêndio, ele tem uma série de passos, mas sempre tem o primeiro passo e o último passo. Certo? E é isso que a gente deve pensar no plano de contingência. Feito o plano, escreveu o plano, desenhou o plano, agora precisa treinar o pessoal para esse plano. Certo? Não basta, senão vai ficar um papel, um arquivo que vai ficar disponível e não vai ter valia. Então, para garantir a eficiência do plano, todos os funcionários devem primeiramente, ele deve se conscientizar do risco, da política e do próprio plano. E o papel dele. Um exemplo claro disso, em algumas empresas tem a questão do brigadista, né? Existe o plano de fuga, existe o ponto de encontro, né? Aqui é muito semelhante. E daí nós precisamos testar o plano, né? Então existem 3 tipos de testes. A gente pode testar o plano na sua integralidade, com uma situação bem próxima à realidade. Parcialmente, tá? Onde você testa somente algumas partes do plano. E um teste simulado, onde a gente representa uma situação emergencial. Aí eu preciso avaliar os resultados. Fiz os testes, treinei o pessoal, fiz os testes, avalio o resultado, volto ao plano, corrijo o que preciso corrigir e avalio. E eu entro nesse ciclo até deixá-lo mais adaptado à realidade da organização.